Por que financiar no Brasil se você pode e deve financiar o seu imóvel em Portugal? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Giovanni Oliveira, da Oliveira Imóveis, e trago conteúdos atualizados com o máximo de informação para você que já mora, que está planejando ou que já sonha em morar em Portugal. No vídeo de hoje vamos falar sobre financiamento de imóveis cá no país. E quando a gente fala em comprar ou financiar um imóvel, comprar e financiar, as dúvidas são as mais variadas. O tempo todo chega ali gente com dúvidas. Então hoje eu vou tentar esclarecer nesse vídeo as dúvidas mais frequentes sobre esse assunto, tá bom? Mas depois da vinheta, então bora lá. A dúvida mais frequente é: posso comprar um imóvel em Portugal mesmo morando no Brasil? A resposta é claro que sim. Você pode. E já adianto, a próxima dúvida, que não é necessariamente ter um visto, cidadania ou recebimentos de empresas cá em Portugal para ter um crédito aprovado aqui. Quando eu falo recebimentos de empresas em Portugal, é salário, gente. Não precisa ter um salário pago por empresas em Portugal. Você consegue ter um imóvel financiado, mesmo morando no Brasil ou em qualquer país do mundo, ganhando recebimentos, né, salários de empresas que não são daqui. São empresas do Brasil, são empresas dos Estados Unidos e por aí vai, tá? Uma outra dúvida que todo mundo me pergunta também e é super comum: qual é o valor da entrada? Essa dúvida eu escuto e leio e vejo o tempo todo, gente, e varia muito, mas eu posso dizer que na média a entrada ela é, numa época normal, de 20, 15% a 25%, 30%, e que nesse cenário atual de guerra a gente está ali com uma incidência de 25 a 35% do valor do imóvel, tá? Isso para pessoas não residentes, que não têm salários aqui em Portugal, que não vivem aqui em Portugal. Se você vive aqui, a gente consegue reduzir um pouquinho. Se você não vive aqui, mas ganha por empresa portuguesa, a gente consegue reduzir um pouquinho. Mas na média está saindo de 25 a 30% o valor da entrada, tá bom? Essa é uma das dúvidas que realmente é a que a gente mais responde. Quanto ao crédito, como que os bancos irão avaliar o meu score, né, a minha pontuação, o meu potencial para me emprestar o valor? Isso também é uma dúvida que muita gente tem. Giovanni, eu tenho o nome do CSPC Serasa, isso atrapalha aí. Giovanni, eu tenho dívidas aqui, eu tenho um carro no meu nome, eu tenho uma casa no meu nome, isso atrapalha aí? Alguma coisa nesse sentido é prejudicial? Primeiramente, o banco vai fazer uma análise de acordo com o seu perfil, seus recebimentos, suas dívidas. Tudo isso é colocado na balança da mesma maneira que também acontece no Brasil, né, gente? Vocês são olhados aí no Brasil pelas suas dívidas, pela sua a sua nota de crédito no SPC Serasa, digamos assim, o seu score, e isso, claro, também vai acontecer aqui no Brasil. Aliás, quem financia um imóvel no Brasil tem a mesma capacidade de comprar um imóvel aqui em Portugal. Então, se você está aí, já está olhando e está vendo, eu tenho condição aqui de comprar dando 30% de entrada, muito provavelmente, mesmo fazendo as conversões, vai variar e vai ficar uma coisa muito parecida aqui em Portugal também, porque os valores do imóvel aqui também caem bastante, né? Você não compra um imóvel no Brasil de 100 mil reais, você vai gastar uns 500 mil, dependendo da região que você mora, região sudeste e tal, região litorânea do nordeste e tal. Quando a gente vai muito para o interior, ok, os preços dos imóveis caem bastante, mas nas grandes cidades os preços são caros, acima de 500 mil, acima de 600 mil reais, né? 700 mil. Convertendo esse valor para euro, vai dar aí imóveis de 150 mil, imóveis de 200 mil. Então, os 30% eles vão valer mais ou menos a mesma coisa. Os 30% que você tem que dar no imóvel de 500 mil reais, eles convertendo em euro, eles vão dar os mesmos 30% de um imóvel convertido em euro. Então, se você tem condição de comprar no Brasil, você tem condição de comprar aqui também. Isso é uma coisa que eu posso meio que, não dá para falar te garantir, mas é mais ou menos ali muito pareado, tá? Agora, para pedir o crédito imobiliário, você vai precisar comprovar uma renda, né? E essa renda ela tem que ser o quê? 30% do... Não 30%, né? A renda ela pode ter um comprometimento máximo de 30% para comprar um imóvel. Então, nesse sentido, se você vai comprar
um imóvel aqui, né? Se você vai pedir um crédito imobiliário, você vai precisar comprar uma renda de até 30% que ela não está comprometida no Brasil. Ou seja, se você tem uma renda, 30% dessa renda não pode estar comprometida. Por quê? É com esses 30% que o banco vai aprovar aqui o seu crédito. O que eu estou querendo dizer com isso? Você ganha R$1.000 por mês. Você vai poder comprar um imóvel de no máximo, que vai te dar no máximo uma prestação de R$300 por mês. Aqui em Portugal é a mesma coisa. Se você vai comprar um imóvel e você ganha €1.000 de salário, você só pode comprar um imóvel que vai te dar uma prestação máxima de €300, 30%, tá? Se você tem desses R$1.000 ou €1.000 comprometido €500 com a prestação de um carro, R$500 com a prestação de um carro, você só tem 500 livre. Então você só vai poder comprometer 30% desses 500 que estão livres, tá? Então a regra é a mesma. Tanto no Brasil quanto aqui em Portugal não vai fugir, tá? E tem que entender que dos seus rendimentos mensais, 70% é o custo de vida e 30% é o que pode ser comprometido na compra de um imóvel. Então é esse montante que vai ser ali o seu potencial de compra, seja no Brasil, seja em Portugal. Então tem que estar esperto com isso, tá bom? No entanto, você vai precisar comprovar essa renda já há um tempo. Nada adianta você entrar hoje em uma empresa e querer fechar um contrato de um imóvel ali, porque você não vai conseguir. Porque os bancos eles vão pedir um histórico de salário de vocês, um histórico de recebimentos, tá? Geralmente 3 ou 4 meses. Mas é bom pensar ali nos 6 meses de garantia para o banco ver que você não é novato na empresa. Alguns bancos vão te pedir, por exemplo, um contrato de trabalho. E aí, nesse caso, eles querem ver que não é um contrato feito ontem, né? Porque senão, realmente, eles estão ali, mas o risco aqui é alto, porque essa pessoa ainda pode não conseguir se manter no emprego, ela pode ser demitida. Então, tem que ter uma certa estabilidade. Por isso, eu acho que o ideal e o mais seguro seria 6 meses, tá bom? Outro ponto importante a ser lembrado, se você tiver outros financiamentos no seu nome, também como outros imóveis, carros, igual eu falei antes, todos eles irão compor os 30%, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês, para justamente não ficar ali aquela ideia de estar já endividado, mas ter um alto salário e achar que vai dar certo. Eu já tive clientes que ganhavam ali quase R$30.000 por mês, mas no final do contra-cheque dele vinha que o que ele recebia no final do mês era tipo 3, 4 mil, porque os outros 27 mil era tomado em seguro, em imposto de renda e não sei mais o que, em empréstimo consignado diretamente no salário. Aí a pessoa tinha um salário de 30 mil, mas ela recebia ali 4 mil e pouquinho no final. Ou seja, o banco ele vai pegar que você ganha aqueles 4 mil, ele não vai pegar que você ganha 30 mil. Então isso vai reduzir. 4 mil, no final das contas, trazendo para euros, não é muita coisa. Então tem que pensar, tem que ter essa atenção, porque isso vai fazer diferencial, tá? Então se você já tem um financiamento aí que leva 15, 20% desses valor que você tem de taxa de esforço, como a gente chama aqui em Portugal, você tem que descontar que você vai conseguir pegar só aquele restinho para poder financiar aqui. Então o imóvel tem que estar dentro daquele restinho, senão melou, atrapalhou tudo. Tá legal? Agora, deixa eu te mostrar isso na prática, né? Para ficar mais fácil aqui. Vamos exemplificar esse processo. Se você pegar um imóvel, tá? Pegando como base um salário de R$10.000, você vai ter então R$3.000 para poder fazer de dívida, né? É um valor que o banco vai conseguir aqui. Beleza, você pode ter até 3.000 aqui de dívida, tá? Se você não tem nenhuma prestação dentro desse valor, você tem os 30% livres, você tem esses 3.000 livres. Você ganha 10.000, 30%, 3.000, você tem esses 3.000 livres para poder fazer a compra do imóvel, né? Seja no Brasil, seja aqui, é diferente. Mas pensando nisso, quando você faz então um processo de financiamento com esse equivalente, seja ele em reais ou seja em euro, você vai ter uma parcela máxima ali de 500, pegando isso já trazendo para euros, né? Você está pegando esse 3.000 e está colocando ele como 500 e, sei lá, uns 530, 550 euros, fazendo aí uma conta bem rápida de cabeça aqui na cotação do euro, né? O euro está variando aí na casa dos 5,50 mais ou menos. Ou seja, você tem um imóvel, vai poder comprar um imóvel pensando que você vai ter uma prestação de no máximo
530, 550 euros. Se você já tem um carro financiado e paga cerca de R$ 1.500, quer dizer que daqueles 3 mil sobrou só 1.500. Ou seja, você já está ali jogando pela metade os 30% que você pode comprometer. Se a gente está pensando ali no 530, 550, a gente está falando ali então de uma parcela aqui em Portugal, algo em torno de 235, 270, 275, né? Pegando 550 euros. Ou seja, você diminui demais o seu poder de compra, porque aí você tem que fazer uma parcela muito pequenininha, que significa comprar um imóvel muito pequenininho também. Então, um imóvel muito baratinho, né? E cada vez mais é mais difícil achar imóveis baratinhos. Então, são atenções que você tem que ter na hora de querer financiar. E, de novo, essa regra vale para o Brasil, como vale para Portugal também, tá legal? Neste caso, você pode aumentar a entrada para diminuir a sua prestação, para que ela, então, fique nesse patamar. Ou antes de solicitar o seu crédito aqui em Portugal, eliminar já ao máximo essa quantidade de dívidas que você tem no Brasil, porque isso vai te atrapalhar. Então, se você já tem uma ideia, uma dívida aí que atrapalha aqueles 30% do seu salário, já elimina essa dívida, já acabe com ela, para dessa forma você ir liberando o seu valor de novo e ele ficar integral na hora de comprar o imóvel, tá? Giovanni, outra pergunta que vem aqui e é super comum, eu admito que eu me prolonguei demais nessa, né? Mas uma outra pergunta que é muito comum, quais são os documentos exigidos para fazer esse financiamento? Muito simples, gente. São os documentos brasileiros mesmo, se você ainda mora no Brasil. Você consegue comprovar a sua renda aqui através dos seus últimos 3 contra-cheques, tá? A declaração do imposto de renda, extratos dos 3 últimos meses da sua conta bancária, passaporte e o NIF, tá? Então, basicamente, com esses itens que eu falei, você já consegue. Alguns bancos vão pedir algumas informações a mais. Mapa de crédito do Brasil, né, o SCR, que é tirado no Banco Central do Brasil, não vale aquele SCR tirado no Banco do Bradesco, no Banco do Brasil, no Santander, não vale esses individuais. Tem que ser o mapa de responsabilidade de crédito a título que vem escrito lá Banco Central do Brasil, tem que ser o centralzão, tá? Alguns bancos podem pedir isso. Alguns bancos, como eu mencionei anteriormente, pode pedir também um contrato de trabalho, então é outra coisa. Se você está falando que tem ali rendimentos passivos vindo de aluguéis e tudo mais, além deles obrigatoriamente estarem no seu imposto de renda, você também tem que ter os contratos para mostrar que é um contrato sólido já de muitos anos. Não adianta você falar, eu fiz o contrato aqui hoje, vou colocar ele como rendimento. O banco vai analisar e vai ver que não é tão legal assim. Porque do mesmo jeito que ele foi criado agora, ele pode ser encerrado amanhã. Então ele quer ter uma segurança que aquele rendimento que você tem com aluguel, ele já é algo antigo. Então ele vai pedir, ele pode pedir não só o imposto de renda atual, mas também o imposto de renda do ano anterior, dos últimos 2 anos, para ver se aquele imóvel alugado já estava nesse imposto de renda há mais tempo, para ele realmente se sentir seguro. Tem sempre que lembrar, gente, que é uma via de 2 mãos, né? Você tá pegando o dinheiro com o banco, na confiança que você vai pagar ele todos os meses, mas o banco, ao te emprestar esse dinheiro, ele também tem que se sentir seguro que você vai pagar ele. E a forma dele fazer isso é conferindo suas informações. Então é muito importante isso. Mas a nível de documento, basicamente são esses. Dificilmente vai te pedir algo a mais, tá bom? Espero poder ter ajudado, espero poder ter contribuído com um pouquinho mais de informação. Eu vou trazer cada vez mais informação para vocês, não só sobre o processo de compra, mas outros processos também, dando mais detalhes de como é o processo imobiliário aqui em Portugal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, compartilhe o vídeo entre amigos que você saiba que está querendo vir aqui para Portugal e bora para os próximos, porque toda semana tem vídeo novo, tá bom? Obrigadinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.